E aí, Ruben? E aí, Vitória, Tudo bom? tudo bom? Tranquilo? Nessa quinta-feira passada, Sim. eu esqueci totalmente. É. Eu saí às 8 do trabalho, cheguei em casa assim, pensando na morte da Bezerra. Não, acabou que nem teve também. Sério? É. Eu esqueci. Pessoal, ninguém pôde participar e aí, ó, pronto, acabou que não teve. E Nossa. hoje somos só nós, o Ítalo só podia ir mais tarde, mas depois também não. Eu perguntei-lhe a hora, ele não disse mais nada, aí agora também já não posso. Eu Mas preciso, diz. preciso te mandar o pagamento. Ah, tá bem. Pode ser igual da outra vez, por Mas é MBA. por MBWay? Sim, pode Peraí. ser. Já fica também resolvido. Tens que me só avisar porque. Já enviei. Ok. Há uns tempos para cá, isto não sei porquê, bloqueou o envio e eu sempre tenho que estar a aceitar. Está certo, está aqui. Vitória, eu perguntar se tens enviado para o número certo. Está certo, está aqui. Obrigado. Já tá. Estava a lembrar aqui de uma coisa. Foi pena que depois daquele evento da Senda ainda não tiveste aula, para não? Não. Yeah. Pá, a gente
acabou que tivemos bué problemas lá. E, Sério? yeah. Aí, porque eu gostava de ter feito um vídeo também para mostrar as coisas que a gente estava a utilizar, como é que estava ligado, tudo, só que houve tanto stress ali de ligar as coisas. Ali também foi guerra, tá? Guerra espiritual, com certeza. Uhum. Mas já queria ter mostrado os microfones, etc. Que se foi utilizado, por exemplo, na bateria, que é sempre importante. A forma como é que a gente ligou as coisas, só que acabou que tive que ficar, pronto, 100% concentrado de lá e enfim. De microfones, na faculdade a gente viu muito pouco É? mesmo. Pá, Aquelas coisas de patch, microfone unidirecional, yeah. aquelas coisas assim. A gente Yeah. montava os microfones no estúdio. É Aham. basicamente isso. E na hora do cinema, né? De captar o áudio e tal. Yeah. Mas pra música, assim, muito pouco mesmo. A gente vai ver isso também, lógico, com o tempo. Eu vou falando, como é óbvio, várias vezes sobre o assunto, né? Mas com certeza vamos falar e assim, os microfones é tirando a prestação da pessoa, né? É das coisas mais importantes que há, né? Tipo, tirando a bateria, tipo, estar afinada e o baterista ser bom, ou tirando a voz estar afinada e a voz ser, né? E a pessoa que está a cantar bem, convém, né? Convém. O microfone é o mais importante, é a cena mais importante que há. E, no caso, posso até mostrar, já que a gente está a falar isso e não estamos aqui com Sim. Eu muita gostaria de gente. saber. É um bom kit, é o kit que a gente até vai sugerir também lá para vocês, para Zayn. Falar nisso, já chegou a bateria, esse fim de semana já estive lá, correu bem até. Só que não tem microfones independentes, né? Então. Eu fiz de tudo para mudar minha folga pro domingo, não consegui. Yeah. Tá horrível. Tá horrível. Trabalhas em quê? Trabalho em restauração, né? Uhum. E é Sim, complicado domingo, né? Para eles. muito complicado. É. Mas que seja por pouco tempo. É. Foi este kit aqui. Sei. Kit da Audix. Aqui é este i5 é o microfone que a gente usa para a caixa, na parte de cima. Este e este são os overs, né, que ficam por cima na bateria. Os D2, que são os microfones de tom. Só que nesta foto não aparece, tem um que é o D4. O D4 também é um microfone de tom, só que ele pega um pouco mais de graves do que o D2, ok? Este aqui é bem mais pequenino. Então o que a gente fez? A gente pôs, como vem dois D2, a gente pôs um deles na esteira, na parte de baixo, e outro no tom que fica de cima. A gente chama de rack tom ou tom 1, vá. E o tom 2, que normalmente que é o surdo, né? que é o tom mais grave, a gente pôs o D4. E o D6, que foi o que apareceu aqui, é usado no bumbo, que é o mais grave de todos. Ou seja, o D6 no bumbo, o D2 no tom e este D2 na caixa, na parte de baixo, e o D4 no surdo, no tom 2, né? No tom mais grave. Nossa, são muitos microfones para bateria, né? É. Neste caso, é exatamente este número de microfones que está aqui foi o que foi usado. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 microfones. Depois é mais um canal, no caso são 8 canais para a bateria. No caso dali da banda da Upstream, porque é o Pedro que solta o clique e ele tem um aparelhinho da Roland que solta o clique, então é mais um canal para ele. Então ele usa 8 canais. Mas é um kit fantástico, assim, muito bom mesmo. Não há nada assim que dizer sobre. E pelo preço até não é um kit tão caro. Assim, tudo é robusto, tudo soa bem, vem com esta malinha até que é top. Cada coisa tem o seu microfone, vem com estes suportes todos aqui. Então assim, para o preço, para o som que tem e o preço que é, não é caro. Assim, porque no áudio tudo é caro, né? Então, então é.
mas vale bem a pena. Às vezes, só por curiosidade, né? Às vezes, assim, um microfone que é muito usado, em vez de ser este na caixa, assim, que ele soa muito bem também, mas em vez de se usar este na caixa, usa-se este, que é o SM57. Este é o microfone mais famoso para usar em caixa e guitarra, amplificador de guitarra, ok? Este é o microfone que mais vais ouvir falar. Se tiveres um 57, tu fazes quase tudo com ele, tá? Uhum. À exceção de captar o bumbo, que aí já não soa tão bem, no bumbo. Por exemplo, no bumbo, para mim o meu favorito é este, o Beta 52, mas aquele D6 que eu te mostrei lá do Audix também é muito bom. Aí eu é tipo, se estiver disponível o Audix vai tranquilo, se não, é este o 52, né? O Beta 52, o 57, que foi o que eu te mostrei há bocado, este aqui, né? Estes foi os 57, e estes nos tons, este aqui, que é os Sennheiser 604. E para overs, assim, se for em estúdio, é o que a gente tem lá no estúdio, é os Neumann 103. Esses microfones aqui Uhum. são incríveis. Já. Isto é um microfone, este preço. Né? É um Foi. microfone. É este, só vem só com este. Isto é uma proteção de anti-choque para que se houver algum movimento, ele absorver e não passar o som para o microfone. Isto aqui são elásticos, estás a ver? Estas coisas. Uhum. Aí isto absorve o som. Pô, mais E caro que tu, carreiras. é mais caro que o kit todo. Mas isto é um microfone mais de estúdio, aí já, tipo, yeah. Uhum. Mas para mim realmente é o meu favorito. Por nome é bom usar um. No caso, isto é um microfone de membrana grande, está aqui large diaphragm, e ele é em cardioide, ok? Então, deves ter Uhum. ouvido falar nisso no cardioide, no, como é que se chama? No supercardioide, omnidirecional, né? Uhum. Uh, Este, no caso, é um cardioide, ou seja, a parte de trás dele vai rejeitar o som, a parte da frente é onde vais ter melhor som. Mas é muito top mesmo. E pronto, para microfones, para hoje é só. Mas é bom, assim, é bom ir sabendo, até porque, por exemplo, em vozes, cada voz pode ter o seu timbre, apesar de haver um padrãozinho, mas há certas vozes que, tipo, este microfone com voz é fantástico também, em vozes. A gente, por não ter usado sempre ele para gravar voz, Por é acaso, fantástico. eu vi na internet, aí eu já não sei se é verdade. Tem Sim. um artista que eu gosto, que ele dá notas muito altas, Sim. então ele tem 3 microfones, porque ele já estragou muitos microfones. Nossa, Entendo. Então ele ok. tem, tipo, 3 microfones extras. Mas será que isso é, tipo, realmente possível? A pessoa estragar o microfone assim porque canta muito alto? Dá muita É, nota alta? essa parte, sinceramente, pode ser possível. Deixa-me só, desculpa, por causa aqui do trabalho. Eu também. Pode ser possível neste caso aqui. uh, Porque isto realmente é um diafragma, é uma, digamos que uma folha, ok? E a vibração dessa folha, a gente canta, né? Que ele recebe o ar, seja do que for, da bateria, da voz, etc. E a vibração daquela folha é que passa para. Depois é traduzido, né? Agora, sinceramente, para uma voz estourar, epá, a não sei que microfone é que é. Depois, se achares a matéria, isso manda para eu ver. Pode ter Mano. ali alguma razão. Tipo, um destes, eu duvido que acontecesse isso, né? De Ah, estúdio não, era mais de Ao show, vivo, né? né? Ao vivo, sim. Ok. Mas já é. Não é comum, assim, principalmente com voz. Pá. Porque querendo ou não, eles têm um limite, ok? Estás a ver este SPL aqui, ok? Uhum. Uh, 138 decibéis, né? yeah. Então, tipo, para tu cantares a 130 decibéis
tipo, não digo impossível, mas é bem complicado. Este também é muito famoso para vós, bem top. Bem parecido àquele outro, só que o outro tem um pouquinho mais de ar, que a gente chama, né? Umas frequências mais agudas. Muito top também. Ok? Isso tudo, basicamente, até vai em contra aquilo que a gente vai dar na aula, que é o quê? Que é mais focado aqui hoje na equalização, ok? Uhum. Na última aula, aquela que não pudeste estar, a gente falou sobre o compressor. Ele já está lá no canal do YouTube. Depois, não sei se deu para assistir. Se não deu, depois está lá para assistir. E agora, hoje a gente iria falar vamos falar sobre compressão. Sobre compressão, não, sobre equalização. Mas muito dessa escolha de microfones é realmente isso. É que ele o microfone já vem com uma certa curva de equalização já pré-definida, ok? Já pronta. Uhum. Pois é lógico, a parte de tipo de captação, né? Aqui isto aqui chama-se a polaridade do microfone. Se ela é cardioide, se ela é supercardioide, hipercardioide, Uhum. omnidirecional, chama-se a polaridade. Isso também, como é óbvio, interfere imenso, né? No tipo de instrumento que queres captar e na resposta que ele vai ter, né? Se vai captar mais coisas, não vai. Mas essa escolha ali está um pouco bastante relacionada a isso, ok? Ao tipo de equalização que já vem no próprio microfone, ok? No entanto, lá está, esse conjunto do instrumento com o microfone, com às vezes até a própria sala ao vivo, né? Vai-nos fazer temos que usar os equalizadores, tá bom? Vamos então mostrar aqui só que esteja vazio para a gente não estragar nada aqui. Ok. Então, basicamente, temos então a nossa página de equalização, ok? E o que é que a gente vai ter nesta? Basicamente, a gente vê logo as 4, 5 bandas. Né? Lembra-se que a gente tinha falado sobre que isto era uma banda, ok? Uhum. Sendo que uma delas já está pré-definida para ser um low cut, ok? Só uma questão. Aqui vamos ligar e desligar o equalizador, ok? E aqui, neste botão, a gente vai resetar. Qualquer coisa que a gente tenha feito ao equalizador, ele reseta. Está bem? Então, se eu tiver feito aqui uma confusão total, ok? Se eu resetar, ele reseta, à exceção do low cut, está bem? Para eu desligar o low cut ou para resetar, tem mesmo que tirar. Tem que carregar aqui neste botãozinho, está bem? Aqui eu posso inserir à mão a frequência que eu quero para o low cut. Okay? E o low cut, basicamente, é o quê? Corte de graves, ok? Há uma outra expressão que é muito usada, se quiseres apontar, não sei se costumas apontar, mas se quiseres podes apontar, que se chama HPF, ou High Pass Filter, Low Pass Filter. Okay? HPF ou LPF. Ok? HPF é um High Pass Filter, que é exatamente este low cut que eu estou a pôr aqui, ok? HPF, posso escrever até se quiseres. LPF. Pass Filter, low pass. Ou seja, só os High Pass Filter, só os agudos passam. O filtro de agudos, no caso, High Pass Filter é realmente só os agudos é que passam, né? E só os graves é que passam. O High Pass Filter é um low cut, isso aqui é isso que a gente também
tem que ficar a decorar, ok? O high pass filter é um low cut e o low pass filter é um high cut, ok? Espera aí que eu tenho que desligar aqui as notas. Ok? Este é um high cut, estás a ver? H-cut, high cut. Isto é um low cut, ok? E o low cut corresponde ao high pass filter, porquê? Porque se só os agudos é que passam, eu estou a cortar os graves, quer dizer que lá está. Só os agudos é que vão passar, é só esta área toda aqui é que vai passar. Se eu tiver a usar um low pass filter, eu estou a cortar os agudos, né? Então só os graves é que vão passar. Atenção que, não, lógico, se eu tiver aqui o meu high cut nesta área, também passam bastantes agudos ainda, ok? No entanto, por isso é que é melhor, eu prefiro usar o high cut e o low cut. No entanto, eu estou a dizer essas duas nomenclaturas porque são bem comuns de aparecer, está bem? Então é bom vocês estarem aí conscientes disso, está bem? Uhum. Low cut, extremamente mais utilizado do que o high cut, ok? Porquê? Para tirar tudo o que é graves do instrumento que não são desejados, ok? Mas quando a gente começar a ver a parte prática das coisas, vocês vão ver que dá para a gente seguir uma tabela no início, ok? Depois a gente segue a prática e a experiência, ok? Mas eu no início também comecei com a tabelinha e foi assim que fui começando e treinando. Mas a gente depois vai reparar que nessa tabelinha grande parte dos instrumentos e tudo que a gente mixa, ele tem muitos graves que muitas vezes não são utilizados, ok? Numa mixagem, ok? Por exemplo, uma guitarra elétrica, ela não precisa de nenhum grave abaixo dos 80 Hz, ok? Uhum. Porquê? Porque a corda Mi, que é a corda mais grave de uma guitarra, ela só corresponde a 80 Hz. Então, abaixo disso não faz muito sentido, ok? Não faz sentido deixar de utilizar. E depois, o que é que acontece? Começa a sobrepor-se à frequência do baixo e do bumbo. E aí começamos a ter um mascaramento de frequências. Depois vocês vão entender o que é isso na prática, ok? Mas basicamente, eu vou falar aqui o que é o mascaramento de frequências, só porque faz parte da equação, né? Mas... Eu esqueci como é que se escreve frequency. Esquece. Acho que é. Frequency masking, ok? É isso mesmo. Mascaramento de frequências, que é o quê? São duas frequências, ok? Que estão de dois instrumentos diferentes, que estão sobrepostas, ok? Por exemplo, esse exemplo que eu dei, o baixo tem bastante 80 Hz, ok? Esta zona aqui, ok? 80 Hz. Pode ser para cima ou para baixo, mas pronto, nesta zona aqui. Se eu não pegar no low cut na minha guitarra e cortar os 80 Hz, ou fizer algo do género, assim, cortar, quer dizer o quê? Que eu vou ter dois instrumentos naquela mesma região, ok? E no caso dos graves, isso torna-se algo indefinido, ok? Na maior parte das frequências, ou seja, torna-se, se tu tiveres no mesmo volume, a mesma frequência, tu não percebes qual é que foi o instrumento que tocou, ok? Mas principalmente, isso acontece principalmente nos graves, né? A partir de tipo de 200, 300 Hz para baixo, isso acontece bastante, ok? Então, nós usamos low cut na maior parte dos instrumentos por isso, ok? Então, ok, eu já sei, eu estudo bem aquela tabela, sei. Ok, a voz humana vai até que frequência? Já vai até 80 Hz se a pessoa for um baixo ou se for um barítono. Ok, mas quantas pessoas eu tenho de barítono a tocar worship? Ou a tocar a cantar no estilo que eu estou ali a mixar?
ninguém. Ela é só, eu tenho contra-altos, tenho altos, ok? Tenho sopranos, tipo, então não me faz mal nenhum se eu cortar tipo 110, 120 Hz, porquê? Porque eu já vou limpar toda essa região em todos os microfones de vozes, ok? Então às vezes, o que é que pode acontecer? Está bem que a voz humana não chega, né? Então não vai ser a voz humana que vai pôr frequências nesta região, naquele microfone. Mas imagina que estamos a tocar ao vivo e está um baixo e está um PA. Okay? Aquele microfone ele não capta só a voz, ele vai captar, por mais baixo que seja, vai captar, por mais que o volume seja baixo naquele microfone, né? No microfone da voz principal, por exemplo. No entanto, se a pessoa está ali a tocar ao vivo baixo, está a sair no PA, vai ser apanhado, né? Vai ser captado. Imagina, tu tens três microfones e esses três microfones estão a captar o baixo. O que é que acontece? Se tens três microfones em que a frequência é a mesma, tu vais triplicar aquela frequência. Ou seja, se algo estava a 20 dBs naquele microfone, se tiveres outro microfone igualzinho, com a mesma frequência, vai estar a 23 dBs, se tiveres outro microfone igualzinho, vai estar a 26 dBs. Então já não é 20, já é 26, já começa a aumentar cada vez mais o problema, digamos assim, né? Então, low cut está lá, é um dos nossos melhores amigos na equalização. Muitas das vezes é só o que é necessário, muitas das vezes. Né? Se tiveres um bom microfone, até só o que é necessário para realmente resolver uma mixagem na parte da equalização, ok? Low cut. Low cut, faço low cut em tudo. Até na bateria, que supostamente é encarregue pelos mais graves, eu vou ali cortando os 30 Hz, às vezes até corto um pouquinho mais alto e deixo o baixo para os graves, dependendo do kick, do microfone que a gente tiver, está bem? Então, low cut, estamos conversados. Uma outra coisa, tu podes fazer um low cut, só uma parte. Tu podes fazer um low cut até onde quiseres, ok? Neste caso, nesta mesa, é que ele só permite ir a 400 Hz, está bem? Mas, dependendo do equalizador, do tipo, da marca, etc., tu podes fazer um low cut bem superior, está bem? Onde é que isso vai se aplicar? Pá, a 400 Hz, não muita coisa. Talvez um prato de choque, um ok? Porque por norma realmente só queres esse som que eu estou fazendo, é o isso não tem 400 Hz aí, né? Algumas flautas, ok? Mas também depende das notas que eles tiverem a fazer, dependendo das notas, às vezes vai chegar um pouquinho mais atrás, né? Dependendo do tamanho da flauta também. Normalmente o tamanho corresponde, quanto maior for, mais grave vai ter, né? Isso é bem conseguimos exemplificar bem isso nos saxofones, por exemplo. O saxofone mais pequeno é um saxofone bem mais agudo do que o saxofone maior, ok? Mas por norma, lá está, não vais utilizar muito, dependendo da situação, é bom saber e é bom ter a ferramenta, ok? Pode acontecer às vezes, não ao vivo, mas em edição de um trabalho que tens de fazer de estúdio, ou de uma gravação que fizeste captaste a gravação ao vídeo e estás a mixar para depois expor fora. A gente usa para duplicar o canal, por exemplo, numa voz, a gente duplica o canal da voz e faz um low cut, desculpa, e vai só deixar os S's, os ataques, ok? E depois juntamos só esses, a gente comprime, ok? Então aquilo vai ficar bem, mas uma voz que não tenha muita presença, naturalmente falando, quando imagina, tu fazes esse corte e fazes um high shelf, que já vou explicar o que é, mas só para tu entender o que eu quero dizer. Imagina, fazes isto, ok? Dá para perceber que eu estou a acrescentar agudos, certo? Então, imagina, tu fazes algo do género e comprimes. Então, tu vais ter um microfone que está normal e vais ter este microfone que está cheio de agudos. E no microfone que está normal e que a voz da pessoa não tem tantos agudos e às vezes não estás a entender tanto o que ela está a dizer, mas não podes subir muito o volume, que fica estranho, usas este microfone como o segundo microfone, ok? Que vai trazer esse detalhe da voz, ok? Uma técnica usada. Aí Por exemplo, se ela fala Yeah. assim, Exato.
ou seja, uma Sim. voz bem grave, que não tem definição. Estás a ver? Às vezes é o É. microfone, às vezes dá para ouvir só naquele microfone, às vezes não dá. Estás a perceber? Uhum. Então, usas essa técnica aí de equalização paralela, ok? Uhum. Tudo que tu fores juntar ao som original, a gente chama de paralelo. Né? Eu falei até de compressão paralela, acho que numa das aulas que tu estava. Não falei sobre o compressor, né? Mas acho que dei esse exemplo da compressão paralela. E a equalização paralela é algo que também se pode utilizar também. Então, essa seria outro exemplo, ok? De utilizar um low cut tão alto. Tá bom? Seguindo então, nós temos aqui várias bandas, tá bom? E todas essas bandas, neste caso aqui da mesa, elas podem, tu carregando aqui no modo, isto é o modo de cada banda, ok? Já agora outra coisa. Aqui na lateral nós temos as cores, ok? E estas cores indicam qual é que é o equalizador que a gente está a mexer. Então, reparares que o low mid está cá atrás, então a gente se calhar tem que vir para cá para deixar na ordem correta, ok? Porque temos Sim. low mid e high. Podes Isso. trocar a mesma, ok? Só que é mais confuso para se fizeres essa troca, porque depois, se calhar, queres mexer no low mid, carregas e se ele estiver aqui, vais estar a mexer no lugar errado. Tá? Mas é bom saber que, às vezes, imagina, às vezes tu precisas realmente mexer em algo, pá, duvido um pouco que fosse necessário fazer uma coisa deste género. Mas, ok? Mas imagina, precisavas obrigatoriamente fazer uma equalização assim. Então nada corresponderia ao low mid, ao low, ao high mid, ok? Mas ou seja, por isso é que eu digo, é bom saber que está lá disponível a questão do equalizador andar para qualquer lado, ok? Mas por regra geral tente deixar na ordem que está aqui, ok? Se é low, se precisa mexer em algo que é low, que é grave, ok, mexa com este, low mid, médio grave, mexa com este, médio agudo, mexa com este e agudo com este, tá bom? Então, voltando aqui aos modos, que tipo de modos é que a gente tem? Voltamos a ter o low cut, ou seja, eu posso até pegar neste e dizer que ele é um low cut, portanto, muito cuidado a mudar o modo de um equalizador ao vivo, ok? Porque se a gente mudar o modo e de repente usas um low cut, vai-se notar imenso, ok? Pois. Porquê? Porque tu tiraste todas as frequências fundamentais da voz ou do que for, tá bom? Então, cuidado ao vivo. Quando eu digo ao vivo, é lógico, numa passagem de som, tudo bem. Agora, durante o culto, durante o evento, pá, cuidado com isso, então, em mudar o modo do equalizador, porque de repente ele pode mudar drasticamente. Então. Temos então low cut, low shelf, ok? Sempre que a gente fala de um shelf, a gente está a falar de algo que não corta para o infinito, não vai cortando como o low cut, ok? O low cut ele vai realmente cortando e tem aqui uma inclinação, ok? E ele vai cortando cada vez mais, até chegar a zero, em que aqui, nesta região, não sai mesmo som. Aqui sai um bocadinho mais do que aqui sai um bocadinho mais do que aqui, ok? Dá para ver que tem uma inclinação. Um low shelf, não. Um low shelf, ele acrescenta por exemplo, 3 dBs, todas as frequências para a esquerda, ok? Em direção aos lows, da frequência que a gente falou. Ou seja, dos 100 Hz para trás, em direção aos 20 Hz, a gente vai acrescentar 3 dBs ou cortar 3 dBs. Está bem? Ok? Às Sim. vezes, onde é que a gente pode utilizar isso? Por exemplo, eu costumo utilizar isso num equalizador para os retornos de ouvido, ok? Olha aqui o low shelf ativo. Esta é a equalização que eu usei para os retornos de ouvido. Ok? Aí tu tens o low shelf. Porquê? Por norma, como os retornos, o músico está a tocar, não isola tanto o som, aí acaba por perder um pouco dos graves. Ok? E aí ele não sente aquela pressão, não sente que está ali. Às vezes o sub não tá a sair bem no. Ele não está a sentir bem o sub, então acaba por usar isso. Ok? Isto dá um conforto maior ao músico. Está bem? Outra
ocasião em que eu posso usar numa transmissão, por exemplo, em que eu sei que, pela experiência, imagina, o que é que eu faço para testar as transmissões, ok? O que eu faço? Eu ouço no telemóvel, ouço numa televisão de casa, ok? Ouço nos fones ruins, ouço nos fones bons, ouço no carro, ok? Para garantir que a equalização que eu estou a fazer geral está a ser, está a passar corretamente para o maior número de plataformas, que a gente chama de plataforma, né? Uhum. O que eu falei, né? Ah, e por norma, esse tipo, a não ser que seja uma música mesmo masterizada, etc., por norma é necessário acrescentar um pouco, ok? Principalmente porque, por exemplo, uma transmissão, muita gente, ela, quando está a ouvir no telemóvel, ok? E o telemóvel, logicamente, não sai quase graves nenhuns, está bem? Então É a gente verdade. acaba por acrescentar um pouco de fazer um low shelf de agudos também. No entanto, a gente faz até o seguinte: no caso de ser por exemplo, uma transmissão, a gente acaba até por usar um low cut, ok? Para que alguma frequência que realmente seja demasiado grave, depois num fone que tenha muito grave, não vá ali estourar nada, e juntamente com um low shelf, ok? Então ela acrescenta um pouco das frequências, por norma eu até ponho abaixo de 150 Hz, ok? Acrescenta um pouco dessas frequências, então o kick já vai soar um pouco mais grave e o baixo também, mas também faz um corte a 30 Hz, 30 e poucos Hz, para que, caso tu ponhas numa TV de casa, por exemplo, e haja algum dos instrumentos que realmente soam muito grave, não arrebenta ali com nenhuma coluna, ok? Uhum. Lógico que um telemóvel não vai arrebentar porque ele não representa, mas uma coluna que tenha muito grave e estejas a acrescentar mais grave, ela pode acontecer, está bem? Low shelf, então tá. O high shelf é exatamente a mesma coisa. L de low, H de high, ok? E já Uhum. agora deixa-me só escrever, porque pode ser uma palavra estranha. Quer dizer, low shelf e high shelf. Não é shelf, desculpa, shelf. Ah, ok. Já ia perguntar, ué, mas tem um V? Yeah. Ok? LSHV, low shelf, high shelf. Mas lê-se como se fosse shelf, ok? Uhum. Shelf. Low shelf, high shelf. Ok? Low shelf foi o que eu expliquei, de graves, high shelf de agudos, está bem? Vai ser igual, está bem? Low shelf, o high shelf, desculpa, bem mais utilizado, está bem? Bem mais utilizado, principalmente em microfones de vozes, ok? Em que eu das duas uma, ou eu vou estar a usar um high shelf, acrescentar, ou a tirar, Ah, vou baixar. Sim. ok? Ou a baixar. Isso depende do quê? Da voz. Há Uhum. vozes que ela tem. O high shelf e o low shelf não é para acrescentar ou tirar ar. A ar realmente é uma frequência que soa mesmo como. E isso, se a pessoa não tem, é literalmente só isso. Depois, na prática, vocês vão entender. E quando a pessoa não tem, faz falta. Tipo, parece que não. Há qualquer coisa que ali que não passa. Parece que a pessoa está a falar assim. Com certeza tu estás-me a ouvir. Parece que eu estou atrás de um cobertor, né? Uhum. Então o que é que eu faria? Nesse caso, utilizaria um high shelf e iria ter este efeito, ok? Quando a pessoa tem muito high shelf, muito ar, aí a gente põe um low shelf para que, lógico, ela não pode soar assim, ok? Mas para que soe natural, ok? Para que soe como se ela não tivesse tanto ar, entende? Isso depende muito do microfone, ok? Mas depende também da própria pessoa, ok? Do timbre da pessoa, está bem? Então, high shelf, low shelf, por nome, o meu high está sempre com esta banda padrão, em high shelf e low shelf. Raramente está em outro modo, está bem? Então, acho que agora é o melhor momento para colocar essa pergunta. Diga. A equalização, então, seria mais para alterar a qualidade do som, né? No sentido de frequências. Agora, o compressor seria para Sim. alterar como se fosse
poder do som? A dinâmica. Ok? O compressor ele mexe com a dinâmica do som. Ok? Então ele vai tirar os pontos altos daquela faixa, okay? Daquele instrumento, e vai, se tu quiseres, subir os pontos baixos. Ok? Ou seja, por exemplo, este é o melhor exemplo que se pode dar de porque é que o compressor é importante. Uma caixa, ela tem um ataque muito rápido, o ataque é aquela batida inicial, ok? Mas depois também tem uma cauda. Ok, deixa-me só para. Eu acho que também não demonstrei isso aqui ainda, portanto. Uh, olha, isto por acaso é bom. Mas eu não queria o chart, queria outra coisa. Não assim. Não em chart. Ok, é algo deste género. Está melhor. Eu apanhei este aqui porque este aqui é bem top. E eu já não tinha achado. Agora, ainda bem que achei. Ok, temos aqui. Na frequency. Temos aqui um monte de equalizadores top. Isto é top, isto é top. É que eu não tinha isto pronto, que não era a minha ideia de mostrar. Ok, achei. Que é só a imagem. Só quero a imagem. Enfim. Dá para ver aqui. Sim. Ok. Estás a ver esta frequência aqui do meio? Uhum. Vou isolar aqui só para tu ver. Então, está aqui. Esta aqui do meio, está bem? Uhum. Isto que está aqui inicialmente é o ataque, ok? Uhum. Isto é o ataque. Vou até escrever aqui para tu... A gente vai ver com mais detalhe, está bem? Só para tu perceberes. Tudo o resto caldo. Ok? Aqui, daqui, draw. Então, draw. Ai. Desculpa lá que isto não está a obedecer. Ok, draw. Aqui é a cauda. Ok? Então, como tu dá para perceber, se olhares aqui para esta escala, digamos aqui, ok? Imagina que aqui realmente são. Se bem que aqui. Não, vamos fazer o contrário. Vamos dividir isto aqui ao meio. Porque isto é o que acontece na realidade, ok? Então imagina que aqui tens uma, digamos como se fosse assim uma tabela, ok? Em que o número que vem para cá é igual ao que vai para cima, tá bem? Então tu partes isto ao meio. O início é o ataque, ok? E o restante é a cauda. Então imagina, se tu tiveres, imagina que aqui é 0. Isto aqui a escrever assim é um bocado complicado, mas pronto. E aqui é 20, ok? Um 20 muito bonito. Repara que tu tens logo, muito rapidamente, a caixa ela vai do 0 aos 20 dB. Eu estou a falar o 0 em dBs, ok? É só um exemplo, ok? Não leves isto como literalmente. Uhum. Tu tens do 0, aqui está no 0, né? Ele de repente, isto aqui é o momento 0, aqui é o momento 0, aqui, no tempo, ou seja, isto
isto é uma tabela em que aqui temos o tempo, como está aqui escrito, e em altura temos os dBs, ok? Então, muito rapidamente, ele vai do 0 ao 20 no instante, né? Pois. Só que depois, durante bastante tempo, temos uma cauda que está talvez aqui, a 5 dBs, Uhum. ok? Então nós temos uma diferença entre o ataque e a cauda de 15 dBs. Então temos um instrumento super dinâmico, ok? O que é que o compressor vai fazer? Vai pegar neste topo que está aqui e vai pô-lo, por exemplo, a 15 dBs, ok? E vai pegar na minha cauda e vai pô-lo, por exemplo, a 10 dBs, ok? Uhum. Então tu vais fazer com que esta cauda ela aumente, ok? Toda ela vai aumentar, o som em si vai aumentar e o ataque vai diminuir. Ou seja, tu em vez de teres um range dinâmico, né? Em vez de teres uma amplitude dinâmica de 15 dBs, né? Neste caso prático, que era a diferença entre os 5 e os 20, né? Tu agora vais ter uma amplitude dinâmica de 5 dBs. Ok? Entendes porque é que o compressor está lá? Para reduzir essa diferença. Para tu não teres um ataque, né? Um impacto muito grande e depois não avises o restante da cauda, que no caso da caixa, né? Da tarola, seria, por exemplo, a qualidade em si o timbre da madeira, né? A resposta da pele, ok? No caso da esteira, até o barulho da esteira, né? Sabes o que é uma esteira de uma caixa, né? Não. Esteira, não. Eu falo sempre esteira, esteira, esteira e nunca perguntei se vocês sabiam o que é uma esteira. Esteira, não. É esteira, é snare wires. Essas coisas de música. É. Numa caixa, ela quando está virada ao contrário, ela tem estes fiozinhos, ok? Nossa. Isto são fios de ferro, ok? E o Uhum. contacto deles com a pele de baixo é que dá o som característico da caixa, porque senão ela soava como um tom, ok? É. Se não fosse esse clear all drawings. Eu apaguei, que senão vai ficar muito confuso aqui. Ok? Se não fosse estes fios de ferro em contacto com esta pele, ok? Não adianta ter só os fios, se não houver esta pele também não interessa. Se não fosse essa junção, não tinhas o som da caixa como ele é, ok? Ele ia soar como um tom, tá bem? Existem vários tipos, este aqui por acaso é um dos que eu gosto mais porque ele é bem largo, tem um som top. Este também é um bem top. Espera aí. Este aqui é um duplo, ok? Ele tem uns fiozinhos, depois não tem nada no meio, depois tem outros fiozinhos, também soam muito bem. E isso é importante a gente saber porque é este. Lembras que eu no início que estávamos a falar dos microfones que eu falei que usámos um D2 para captar a esteira na parte de baixo, a caixa na parte de baixo, é para captar estes fios, ok? Sim. E aí a gente usa dois microfones e lá está isso. Normalmente, conforme a música, a gente vai subindo ou descendo o microfone que está a captar a esteira, está bem? É, assim, na faculdade, na pós-produção, até a gente fazia compressor e não sei o quê, mas eu sempre entendi que ele comprimia, mexia no poder, na força do som, mas eu nunca tinha compreendido exatamente isso sobre o Ok. compressor. Boa. Mas pronto, agora já faz muito mais sentido para mim, porque na minha cabeça era isso, a equalização era mais a qualidade do som, né? De lidar com as frequências baixas, altas e médias. Agora faz sentido. Para mim, eu não gosto de dar o termo qualidade, porquê? Porque qualidade, tudo é responsável pela qualidade. Às vezes até, se tu tiveres um ótimo compressor, super caro, super bom, um equalizador, um preamp, um bom microfone, mas se tu não tiveres uma pessoa que cante bem, tu também não vais ter um som de qualidade, entendes? A qualidade é o conjunto de tudo. Nós só vamos obter qualidade, lá está, com todo o conjunto. É lógico que também, como é óbvio, é o conjunto em que cada uma das coisas tenha qualidade, ok? É lógico que é bom teres um compressor de qualidade, teres um equalizador de qualidade, um microfone de qualidade, ok? Mas não podemos falar na qualidade do som em si, porque isso, para mim, por exemplo, o compressor ajuda imenso na qualidade do som,
Entendes? O equalizador também. Okay? O equalizador, lá está, é mais responsável pelas frequências e, por norma, para soar um som ou mais natural, no caso, por exemplo, de uma voz. Eu gosto bastante de deixar as vozes soarem o mais natural possível, ok? Ou, no caso, até realmente para mudar, por exemplo, um kick que numa sala não soa tão bem, ele vai soar bem mais grave, ok? Mas tu também podes utilizar um compressor para isso. Então, lá está, são ferramentas, é como se fosse um martelo e uma furadeira. Os dois são, qual é que é bom? Nenhum deles. Os dois são ferramentas diferentes, ok? Tem o seu trabalho, tem o seu objetivo, ok? E um bom obreiro, né? Um bom mestre de obras, ele deve saber mexer e trabalhar bem com os dois e no sítio certo. É lógico, a pessoa não vai pegar num prego e usar uma furadeira, né? E não vai pegar num parafuso e usar um martelo, né? Eu Então, uso os dois, geralmente. cada um vai ter a sua, ou seja, para cada um olha, eu tenho que resolver este problema. Ok, então eu vou juntar esta ferramenta, ok? Por norma, lá está, tu usas os dois, no caso do compressor e do equalizador. Pá, é raro às vezes que eu não tenho o compressor ativo e o equalizador ativo. Acho que sim, não há nenhum canal que realmente eu não utilize. Por mais que não seja, igual te falei, o equalizador ele está assim, ok? E o compressor está a cortar tipo 1 dB, 2 dBs. Mas sempre vai ter ali alguma coisa por proteção, ok? Principalmente por isso. Lógico, o tipo, e depois tu vais ver na aula depois a questão do rácio, etc. Porque isso influencia bastante no como a gente usar o compressor, lógico, isso é tudo definido pelo instrumento que a gente está a comprimir, ok? Mas sempre, quase sempre, ou 99% das vezes eu vou ter um compressor ativo, ok? Pelo menos para este estilo de música. O equalizador é a mesma coisa, ok? Pelo menos por aqui para um low cut, vai ter ativo, está bem? Mais modos. V e P muda um pouco, é o tipo de fator Q em Portugal, ou Q. Q é a forma como se lê o Q. Q é a forma como se eu puser aqui no tradutor. Eu não vou pôr aqui para não estar a perder tempo. Mas depois pede ao tradutor Google para traduzir a palavra. Tradutor não. A menina que fica a falar a voz, né? Para ler a letra Q, ok? Em inglês lê-se Q, ok? E vais encontrar muito essa expressão Q no Q nos equalizadores, ok? O que é o Q? É a largura da banda, ok? Isto é a banda, como eu tinha falado, né? E o Q é a largura da banda, ok? Então, só para a gente confirmar, um Q mais curto, mais pequeno, é uma largura de banda maior, ok? O que é a largura de banda? Quer dizer o quê? Que eu nesta frequência, repara que eu estou a aumentar. Aqui o ganho é a amplitude que eu estou a dar a esta frequência, ok? Então estou a aumentar 15 dBs. Em qual frequência? Nos 250 Hz, 248 aproximadamente, 250, com um Q muito elevado. No caso é elevado, muito baixo, que no caso aumenta a frequência, ok? Quer dizer o quê? Que eu estou não só a aumentar 15 dBs nos 250, mas todas as frequências laterais eu estou a aumentar bastante também, ok? Todas elas laterais. É mais fácil de entender com o inverso. Depois o que é muito fino, deixa lá ver qual é o máximo que eu acho. O máximo é 10, ok? Então, eu aumentei o quê? Fazendo com que ele diminuísse a largura de banda, ok? Então quer dizer o quê? Que eu só realmente estou a aumentar 15 dBs nos 250, mas repara que aqui ao lado, repara que esta frequência aqui, imagina, vou pôr aqui um 10, para tu perceberes. Repara que ao lado, nos 500 Hz, eu não estou a aumentar. Entre os dois eu não estou a aumentar nada. Está a ser? Mas se eu aumentar o Q, eu já vou chegar aqui aos 500 Hz. Viste? Que eu cheguei lá?
Já está lá de cá, ok? Mas se eu voltar aos 10, já não. Bom. Eita. Foi aqui, apontei aqui com o Duarte a tocar viola. Estás a ver? Ou seja, o Q, ou a largura de banda, representa as frequências laterais que eu estou a influenciar com aquele equalizador, ok? Por norma, a gente usa este tipo de banda para fazer cortes muito específicos, ok? Só que nem sempre isso soa algo musical. O musical que eu digo é, tu notas que alguma coisa estranha está a acontecer, ok? Então eu gosto de utilizar algo mais dentro do género, assim, tipo um fator mais assim, ok? Tipo um 3, um 4, mas como tudo, como todas as regras que eu disse no áudio, todas as regras no áudio podem ser desrespeitadas, sendo que o resultado final soa bem, ok? Então, se soar bem, tu fazes um equalizador assim, tudo bem. Não há problema, ok? Mas se soar bem, por norma, soa melhor com um equalizador assim, está bem? Mas é uma regra que pode ser... como é que eu ia dizer? Pode ser... desculpa lá que eu já estou um bocado cansado. Né? A minha mente já não está a funcionar bem. Pode ser, é uma regra que pode ser quebrada, ok? Então, falhar a palavra. Tá bom? Então, por norma, temos então os dois tipos de banda. Super largo e super curto, ok? Deixa-me só ver se ainda dá. O mínimo é 0.3, ok? Repara que eu faço aqui uma barrigona enorme, ok? Quer dizer que eu vou estar a cortar todas as frequências à volta, ok? Ou corto só as frequências, a frequência praticamente que eu estou a escolher, ok? Atenção que dificilmente tu vais encontrar um equalizador que suba exatamente só aquela frequência, ok? Que tenha um Q maior do que 10, ok? Ou seja, que só se foque exatamente na frequência que a gente está a escolher, ok? Por norma ele sempre vai acrescentar pelo menos um pouquinho que seja nas frequências laterais, ok? O que, como eu disse, é bom para Não ficar abrupto, né? exatamente, ok? Agora, outra coisa que eu posso falar de compressor é o quê? Já agora, só para terminar nesta parte aqui, nesta página aqui da X32. Terminamos então o modo, ok? Onde vamos poder escolher a largura de banda, ok? Terminamos então o ganho, que determina a amplitude, a altura, digamos assim, do corte, ou da acentuação, ok? Daquela frequência. A frequência em si, e a largura da banda, o Q, fator Q, está bem? Tudo isso, por não a frequência, como é que eu faço? Eu escolho aqui à mão, que é mais rápido, ok? E a única coisa que eu mudo à mão é o fator Q. Mas podes escrever exatamente, olha, eu quero subir 5 dBs nos 500 Hz com o fator Q de 1, ok? E isto era o que iria acontecer, está bem? É como preferires. Como normalmente isto é uma mesa para a gente usar ao vivo, né? Por norma é mais fácil chegares ou com o rato, ou no caso com os volumes, ou no tablet, chegares e com o dedo e fazes logo essa mudança, está bem? E daqui, a única coisa que a gente pode, aqui em cima a gente carrega, ele seleciona a banda, ok? Aqui ele desliga aquela banda específica, ou seja, imagina que a gente tem algo assim do género. Eu desligo só aquela banda. Estás a ver? Na bolinha. Está bem? Às vezes é bom também para tu veres, por exemplo, ok, eu estou a gostar da equalização, agora fiz uma equalização diferente. O que é que acontece? Se eu puser e tirar aquela equalização? Estás a ver? Melhor ou pior? Ok? É bom para testar isso. Porque às vezes a gente mexe e na realidade só piorou, ok? É muito comum acontecer
aos melhores, ok? E comigo também acontece. Então, aos melhores e comigo. Então, yeah, não, não é incomum se fazer isto também. E até para tu perceberes, ok, por exemplo, aqui o equalizador também. Faz a equalização, ok? E tira e põe o equalizador. Para tu perceberes, realmente deixa-me ver exatamente o que é que eu melhorei no sinal, ok? Trouxe mais clareza, para tu também conseguires dar nomes àquilo. Ok, trouxe mais clareza, tirei o som de caixa quando eu digo caixa, é o som, lá está, tipo um som mais abafado, um som mais boxy, né? Tirei a lama por nome é uma região que tira realmente a definição, ok? Eu trouxe mais presença, né? Eu trouxe mais ar à voz, ok? Trouxe mais definição, por norma a definição está aqui nesta região, aqui na voz, dois qualquer coisa, entre 2, 3 e os 3, 3, ok? Se for homem, 2, 3, se for mulher, 3, 3, ok? Nesta região, ok? Se eu não souber quem vai usar, eu até deixo mais ou menos a meio e deixo um Q mais largo. Tipo 5. 5 não, mais até. 3, 2. Está a ser? Isto traz muita presença, muita inteligibilidade à voz, ok? Esta região aqui. É os meios tons. Como? Dos meios tons. Exato. E aqui a tal presença, o tal ar, ok? Então, lá está, fazer esse teste depois, ok? Eu fiz todas as mudanças, ok? Agora deixa-me ver como é que sou. Okay? Isto também é importante ver, não sozinho, tipo, não pôr em solo o canal e fazer a equalização, mas também ver na mixagem, ok? Às vezes em solo o canal está ótimo, mas depois na mixagem soa estranho. Então, há certo tipo de equalização que a gente tem que fazer ao ouvir toda a mixagem, ok? E equalizar aquela voz. Por exemplo, aquilo que eu estava a falar do mascaramento de frequências. Às vezes aquela frequência até soa bem naquele microfone, ok? Mas como tens 3, 4, 5 microfones a usar aquela mesma frequência, acontece o tal mascaramento e a mixagem é prejudicada, ok? Então, lá está. Vamos mixar, vamos equalizar no meio da mixagem e isso acaba por o resultado ser um pouco melhor. Está bem? Uhum. Aqui dentro desta página temos o RTA, ok? O RTA acho que eu já expliquei o que é, mas ele é um gráfico, fica aqui a mostrar uns gráficos quais são as frequências que estão a entrar no microfone e ele, se carregarem em pré, ele mostra as frequências antes da equalização. Se não carregarem em pré, ele mostra as frequências depois da equalização. Por norma, aconselho a deixarem sempre em pós, né? Repara aqui que em cima, que quando eu carrego ele muda para pré ou pós. Para quê? Para tu realmente saberes que tipo de equalização é e o resultado estás a fazer no sinal, ok? E basicamente aqui o RTA para ativar e desativar, ok? Basicamente é isso, à exceção disto. Este é um outro tipo de equalizador, ok? Aqui nós estamos a falar de um equalizador paramétrico, ok? Paramétrico. Aqui estamos a falar de um equalizador de 32 bandas, ok? Um equalizador gráfico, ok? Uhum. Atenção que, repara que se eu mudar este tal Q para 10, okay, e acrescentar 15 dB nos 400 Hz, ainda assim eu estou a acrescentar aqui algumas frequências. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ok? Eu também, não é porque eu só tenho esta frequência aqui, ok? Estás a ver que eu tenho aqui 15 dB para cima e para baixo nos 400 Hz, certo? Mas o que está anterior é o 315 e o que está na lateral a seguir é o 500, ok? Só que não quer dizer que eu só pelo facto de eu ter aqui este botão nos 400 Hz que eu não esteja a acrescentar frequências que estejam aqui na lateral e que venham até aos 500 Hz, ok? Então, este tipo de equalizador é mais comum ser utilizado para resolver problemas de PA ou de retorno físico, okay? Não retorno de ouvido, o retorno de chão, ok? Não se deve utilizar muito este tipo de equalizador para vozes, ok? Uhum. É um equalizador que não é tão musical, está bem?
Até porque para tu mexeres no Q, tu terias que literalmente fazer isto, no fator Q, né, na largura de banda, e fazer tipo à mão isto, estás a ver? Terias que fazer algo do género para teres um Q mais largo, ok? Por exemplo, aqui nos 315, ok? Para fazeres algo do género assim, terias que pôr à mão estas frequências, estás a ver? Para fazeres o mesmo tipo de equalizador. Então, lá está, acaba por ser um pouco... Não é tão musical. Este, querendo ou não, apesar daquilo que eu falei, de ter muitas frequências que estão ligadas lateralmente, ainda assim ele é um equalizador mais preciso, que no caso é um equalizador mais para resolver certos problemas. Está bem? Ok. Existe outro tipo de equalizadores, depois a gente vê com mais calma. Está bem? Mas isto, tu se conhecer este equalizador, pá, tens o básico dos básicos. Está bem? Fixe. Dúvidas? Dúvidas. Eu gostava que você me conseguisse distinguir. Eu sei que eles são coisas diferentes, né? Mas, assim, gostava de ter uma explicação certa na minha cabeça Sim. do que seria o ganho e não pensar nele como um volume. Porque, querendo ou não, a gente aumenta o ganho, o som fica mais poderoso, não sei o quê, eu acabo associando com volume. Entre ganho, mas estás a falar aqui no equalizador deste ganho aqui? É o ganho, tipo, no geral. Ok. A palavra ganho, ela é utilizada em vários lugares. Repara que, né? Temos aqui ganho novamente, temos aqui o ganho, né? do microfone, como eu tinha falado naquelas primeiras aulas, né? Lembras-te? Uhum. Temos aqui, se reparares, temos aqui, aqui não temos aqui outro ganho no compressor, ok? Só que isto serve para quê? Estes ganhos, digamos assim. Para deixar o volume de entrada e o volume de saída estável, ok? Principalmente aqui no caso do ganho do compressor, ok? Uhum. Mas basicamente o primeiro ganho é o que importa mais, ok? É o ganho do preamp, ok? Que no caso vai estar aqui no canal da mesa. Uma mesa analógica vais ter realmente, por norma, o primeiro ou o segundo botão, que vai dizer gain, ok? E ele realmente amplifica, praticamente é um lugar onde a gente amplifica o sinal, ok? Ou seja, o volume, tu não acrescentas, tu só abaixas, ok? Tu pegas numa voz que está alta e tu abaixas o volume. Apesar de tu, por nome, ele estás ali no zero, e é lógico que tu chegar e poderes subir, ok? Mas ele atenua o volume, o fader, ok? Por nome, este fader aqui, ok? Imagina que sempre o volume ele entra aqui em cima, ok? E Sim. o que tu podes fazer é pegar aqui e baixar. Só isso, ok? Isso é o volume, ok? No caso, para que a gente tenha como acrescentar a mais do que a gente por norma está a ouvir, então eles puseram aqui o zero e podemos supostamente acrescentar 10 de 10. Mas na realidade não, é que eles começaram, em vez de começar no zero, ou seja, o verdadeiro lugar onde a gente deveria começar o zero é aqui no 10, ok? Ou seja, no volume tu não vais estar a acrescentar nenhuma força em si ao sinal, ok? Não vais estar a mudar nenhuma característica no sinal, ok? Só vais estar literalmente a atenuar o volume. Uhum. O ganho não. O ganho tu literalmente, em todos os estágios de ganho, tu alteras o sinal de alguma forma. Ok? Sempre que falamos em ganho, tu vais alterar o sinal. Está bem? Por exemplo, no preamp, tu vais fazer com que aquele instrumento ele vá passar pelo preamp, ou seja, se tem algum circuito, alguma válvula, algum circuito de FET, é um tipo de circuito de distorção, ok? Se tu aumentas o ganho, tu vais dar mais distorção. Dando mais distorção, vais dar mais harmónicos, ok? Harmónicos é o quê? São frequências que tu, por exemplo, o harmónico de 90 Hz são 100, ou seja, todas as frequências, o harmónico dela é o dobro da própria frequência, ok? Ou seja, deixa-me só dar-te aqui um exemplo prático.
Se tu tens aqui o low cut em 30 Hz, ok? Se tu acrescentares aqui nos 30, tu acrescentaste ligeiramente também nos 60, ok? E acrescentaste ligeiramente também nos 120, ok? E acrescentaste ligeiramente também nos 240. Então, literalmente, o que acontece é algo do género que eu fiz aqui. Pico 240, ok? Quando tu acrescentas algo, tu também acrescentas os seus harmónicos, ok? Então, essa questão que eu falei do dares ganho, um instrumento que tenha muito essa tal frequência dos 30 Hz, também vais aumentar ainda mais os seus harmónicos, ou seja, quer dizer que estas frequências que eu vos pus aqui ao lado, elas vão estar cada vez mais altas, ok? E mais perto até do som original que a gente tem aqui. Isso é muito mais notável numa guitarra cheia, quando a gente tem aquela, a gente fala que é uma guitarra cheia de distorção, quer dizer que ela está cheia de harmónicos, e estes harmónicos aqui, eles vão se multiplicando aqui, e alguns não são estes harmónicos perfeitos, ok, duplicam, e às vezes, tipo, ele dá um terço, dá um quinto, ok? Não são harmónicos perfeitos. E aí sim, quanto mais distorção houver e mais ganho houver, mais imperfeitos vão ser esses harmónicos, ok? A gente chama de odds and even. Odds harmonics, odds quer dizer que é como se fossem os números pares e números ímpares, ok? Tu tens tipo 1, o 3, o 2, o 4, ok? Então essa distorção, esse ganho, ele vai acrescentar esses tais harmónicos, e tanto no ganho de preamp como neste ganho aqui de compensação no compressor, isso vai acontecer, está bem? No caso, não vai acontecer tanto neste compressor, que é um compressor mais limpo, mas se tiveres um compressor ai, meu Deus, que branco agora, o cérebro está mesmo ruim. Um compressor analógico, ok? Um compressor assim, bem vintage, algo do género assim, Level 7, tipo, será que aparece aqui? Imagina, tens opa, este aqui é melhor. Imagina, tens um compressor assim destes, ok? Este compressor, consoante, se tu aumentares muito o output, que é o tal ganho dele, é igual ao ganho que a gente está a ver aqui, ok? Este botão aqui. Ele vai-te trazer alguns harmónicos, está bem? Mas não tanto como subires o tal ganho. Então, resumindo e concluindo, dei tanta volta, mas é só para... porque realmente não é algo também tão simples de se explicar. O ganho, ele verdadeiramente ele mexe com a complexidade e com os harmónicos do instrumento ou da voz em si, ok? E por norma é sempre algo pré. Ou seja, no caso do ganho do microfone em si, do canal, é a primeira coisa que o canal vai sofrer, digamos assim, ok? No caso do compressor, é a última coisa que vem depois do compressor. Para quê? Lembras que eu mostrei no equalizador que pegávamos nas frequências da cauda e subíamos elas? Lembras? É com este ganho que tu vais fazer isso. Ok? Então, tu vais pegar e em junção do threshold com o rácio, tu vais cortar mais ou menos o ataque, ok? E com o ganho vais compensar e subir ainda mais a cauda, está bem? Há certas coisas, por exemplo, os baixos, o bumbo, que não deves subir a cauda, ok? Porquê? Porque por norma os graves tu queres eles bem secos, bem curtos, ok? Que tenham o grave, mas pare logo, ok? Pare logo de soar. Então tu não, apesar de poderes cortar muito, não compensas. No caso de uma voz, no caso de uma tarola, ok? De uma caixa, estou a dizer tarola, mas não é muito usado. No caso de uma caixa, de um tom mais agudo, aí sim tu podes compensar mais aqui com o ganho, está bem? E lá está, na questão do ganho aqui do equalizador, a gente está mais a falar a nível da amplitude daquela frequência em si, está bem? Mas como é óbvio, como eu te falei,
ele vai estar relacionado também à questão dos seus harmónicos, está bem? Esta questão que eu estou a dizer, até, às vezes até é vantajoso em nosso favor. E às vezes a gente quer acrescentar realmente isso, ok? Quer usar até para amplificar alguns harmónicos de algum instrumento. Eu costumo, por exemplo, é algo que eu uso bastante, essa questão dos harmónicos, é isto aqui, este tipo de equalização, no caso do baixo, ok? Uso algo assim do género, porquê? Porque eu estou a acrescentar os 400, mas também quero acrescentar os harmónicos dos 400, que é os 800, ok? É uma equalização bem comum no caso do baixo, está bem? Não sei se deu para explicar. Eu acho que sim. Depois a gente também mostra visualmente falando, ok? Tem alguns 1073. Tem alguns, eu tenho alguns preamps a nível de, como é que se chama? Uns plugins, ok? Isso. Que são algo do género assim, ok? E que a gente mexe, este vermelhinho aqui é o ganho destes preamps. E eles tipo, são preamps que colorem bem o som, ok? Dão realmente muitos harmónicos. Depois a gente faz o teste visualmente e audivelmente para vocês perceberem realmente o que é um ganho verdadeiro de preamp, ok? Fixe. E aí também faz mais sentido. Tá bom? Yes. Yes. Alright. Bom, dúvidas vai pondo lá no grupo também. Certo. E é isso. Continua aí na luta. Tá bom? É isso. Muito obrigada. Nada. Boa semana aí. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.